Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, por esse dia, este domingo, primeiro dia da semana, onde nós vamos dar continuidade à mensagem 22, a ceia do Senhor e a mesa do Senhor. Então, dentro dessa palavra, nós podemos abordar alguns versículos de primeira epístola aos Coríntios. Então, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 16 e 17, os irmãos podem procurar na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. São os versículos que nós vamos usar como linha para falar para os irmãos desses aspectos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da comunhão com os santos e da comunhão com Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, fala assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, nesse versículo 16, ele já começa a falar aqui que quando nós nos reunimos, abençoamos o pão e o cálice do Senhor. E também ele mostra aqui que nós abençoamos e temos comunhão com o sangue de Cristo. Então, todas as vezes, irmão, que nós partimos o pão e que os irmãos participam deste pão, da mesa do Senhor, primeiro nós abençoamos. E essa bênção é a bênção do Pai. Então isso, irmão, é maravilhoso demais. Aleluia! Porque Cristo, Ele agora nos abriu acesso para que hoje possamos comer do Senhor, possamos beber do Senhor. E isso é maravilhoso demais. E Cristo é o centro de toda a vida cristã. Tendo em vista todas essas coisas, irmãos, nós podemos também no versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, embora sendo muitos, somos um só pão. De onde vem isso, irmão? Que visão maravilhosa, que amor, quanto labor por parte do Senhor, quanto sofrimento na cruz para gerar a sua igreja, o seu corpo, da qual todos nós agora fazemos parte desse único pão. E nós podemos ver isso, irmão, podemos nos lembrar ali em Efésios, no capítulo 2, versículo 12, então ele nos traz lembrado de toda a situação que estávamos antes de ser incluídos neste pão, de sermos incluídos no corpo de Cristo. Então ele fala aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 12, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então fala, irmão, que naquele tempo, antes de ouvirmos o evangelho da paz, antes de termos comunhão com o Pai, estávamos separados, estávamos distantes da comunidade de Israel, ou seja, não tínhamos comunhão. Então essa comunhão com a comunidade de Israel mostra uma comunidade, um povo que vive tendo tudo em comum, tendo o mesmo pensamento, um mesmo parecer. Mas graças a Deus, pelo versículo 13 de Efésios capítulo 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Senhor Jesus, fomos aproximados, irmão. Você foi aproximado pelo sangue de Cristo.
Então mostra aqui que o Senhor ele é misericordioso. Nós estávamos distantes, mas agora em Cristo Jesus fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo, ele realizou todas as coisas por mim e por você. E passando aqui para o versículo 18, ele fala: por quê? Por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Então agora nós temos acesso, irmão. Por que ele fala agora? Porque antes nós não tínhamos acesso ao Pai. Estávamos distantes. Nós não tínhamos como nos aproximar do Senhor. E no versículo 20, ele fala assim, ó: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então fala aqui, nós fomos agora edificados, nós fomos fundamentados. Foi lançado um firme alicerce, uma pedra angular. E os apóstolos, sobre este fundamento, eles nos passaram, né, esses ensinamentos, nos passaram agora a nos dar uma linha, da qual você não conhecia, você não tinha acesso. E fala, mas Cristo, ele nos abriu esse acesso. Estávamos longe e pelo seu sangue fomos aproximados de Cristo. E quando temos esse acesso a Cristo, irmão, nós também temos paz com Ele. E esse acesso que nós tivemos agora, por meio do fundamento dos apóstolos, ele mostra, né, que podemos agora participar da mesa do Senhor. Podemos ceiar com o Senhor. E seguindo essa linha desses ensinamentos, para que nós possamos estar bem claro da mesa do Senhor, do qual estabelece uma comunhão com os santos, aqui em Atos, no capítulo 10, versículo 7, os irmãos podem procurar Atos 10, 7. Senhor Jesus, perdão, irmãos, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então aqui mostra que a mesa do Senhor era realizada rotineiramente, aos domingos, primeiro dia da semana, ou seja, no dia ali imediato, naquela mesma hora, naquele dia, eles se reuniam e ali, em comunhão, eles partiam o pão e bebiam do cálice em memória do Senhor. Então mostra, irmão, que nós, aos domingos, no primeiro dia da semana, nos foi dado esse direito, esse poder de participarmos da mesa do Senhor. E em Atos, capítulo 2, versículo 42, voltando um pouco, nós vamos ver mais um aspecto da mesa do Senhor e das operações desse viver em comum, desse ensinamento dos apóstolos, da comunhão com os santos. Eu creio que os irmãos essa noite vão ouvir bastante esse falar a palavra comunhão, porque a comunhão, irmãos, ela nos dá um acesso, ela nos liga a Deus. Então, Atos 2, versículo 42, ele fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então mostra aqui que esses apóstolos, eles partiam o pão, Atos 27, primeiro dia da semana. E isso, irmão, era rotineiramente.
eles tinham sempre esse viver de consagrar o primeiro dia da semana ao Senhor, mostrando as primícias que nós devemos consagrar à nossa vida, àquele que realizou todas as coisas por nós, aquele que tem a primícia de todas as coisas. Então é que eles perseveravam na doutrina, ou seja, no ensinamento dos apóstolos. Então essa palavra doutrina nós podemos trazer, né, para o nosso viver da tradução da língua portuguesa aqui, para essa escritura, de ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Então, o ensinamento dos apóstolos e a comunhão, elas não mudam. Então, desde das escrituras até os dias atuais, os ensinamentos dos apóstolos, eles não mudam. E também a comunhão. Mas com respeito, irmão, o partir do pão e as orações está ligado à parte prática. Então, esses dois aspectos que mostra aqui em Atos 2, versículo 42, ele mostra aqui, partindo aqui como uma linha da direção de Deus, mas ela tem esses dois aspectos. Então, o primeiro aspecto é o aspecto do fundamento, do ensinamento, ou seja, da palavra da verdade, da escritura da palavra de Deus, que é direcionada para você, sobre o fundamento que é Cristo. Então, os apóstolos, como esses enviados de Deus, até os dias de hoje, ele traz esse ensinamento. E esse ensinamento ele é saudável. Ele leva você a permanecer, a perseverar, a amar os irmãos, amar a vida da igreja, ter comunhão. Ele nos mostra que agora você tem acesso a participar da mesa do Senhor, ceiar com o Senhor. Então, todos na verdade, essas coisas, né, positivas estão relacionadas a esse primeiro aspecto, que é o aspecto do ensinamento e na comunhão dos apóstolos. E no segundo aspecto, irmão, ele mostra algo já mais prático. Ele mostra assim, que tem o pão e tem as orações, que se os irmãos prestarem atenção, né, ele vai até aqui, a comunhão. Tem uma vírgula, cara, no partir do pão e nas orações. Então, essa parte do partir do pão e nas orações, ele entra no aspecto prático da vida da igreja. Então, os fundamentos dos apóstolos no ensinamento e na comunhão não mudam. Mas com relação à praticidade da vida da igreja, essa parte prática, elas mudam de acordo com o tempo, com a necessidade dos santos, também com o mover de Deus em cada era. E nessa era, irmão, mais precisamente falando, nos momentos atuais que nós vivemos, não precisamos entrar em detalhe com relação às coisas que têm acontecido no mundo todo, e está sendo impossibilitado de hoje estar nos locais de reuniões, em aglomerado de pessoas, e sendo obediente também, né, ao governo terreno. Então nós vemos assim essa necessidade de partirmos o pão. Nós não podemos deixar de partir o pão. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de orar pelos santos. Então não estamos orando aqui nesse local, nessa parte física, né, nesse ambiente físico. Mas nós podemos orar das nossas casas. Nós podemos partir o pão com a nossa família. A palavra fala que temos que nos reunir, como mostro aqui em Atos 2, que temos que nos reunir e partir o pão. Mas no versículo 43, irmãos, aqui eu creio que fica bem claro. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais e feitos por intermédio dos apóstolos. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aonde, irmão? Em casa. De casa em casa. Então aqui é um falar profético, é um ensinamento profético. Não muda.
E para vocês verem, irmão, que chegou o momento oportuno de praticarmos isso nos nossos lares. Tem um pão e tem um cálice do Senhor. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Também não pode ser de qualquer maneira. Mas também nós não podemos deixar de partir o pão. Então essa memória do Senhor, nós vamos ver também durante essa mensagem, que está lembrado a volta do Senhor. Então, irmãos, vamos ficar encorajados. Vamos nos alegrar. Vamos orar uns pelos outros. Vamos usar até mesmo as mídias atuais para que possamos encorajar outros irmãos a voltarem para o Senhor, para se alegrarem no Senhor, Senhor Jesus. Então eu creio que ficou esclarecido para os irmãos esse versículo 42 com relação ao ensinamento e à comunhão dos santos, que é algo que não muda, dos apóstolos, é até a volta do Senhor. Mas com relação às orações e o partir do pão, que é em relação às coisas práticas, então isso aí, ele pode ser adequado com cada momento e a cada era. E vamos agora, irmão, falar um pouco mais sobre a mesa do Senhor, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, aqui começa a falar instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. Vamos começar do 23. 1 Coríntios 11, 23. Para que sejamos mais precisos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes, irmão, que nós participamos da mesa do Senhor, que nós partimos o pão, nós damos graças ao Senhor. E fazemos isso em memória dele. E aqui não fala que é um símbolo, que aquele pão é um símbolo. Aqui fala que é o corpo de Cristo. Então fala, e tendo dado graças, o partiu disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, essa memória, irmão, como falei há pouco, essa memória, ela faz ligação à vinda do Senhor. Se os irmãos estiverem bem atentos, por isso a importância, né, de nós lermos a Bíblia, ficarmos fundamentados da palavra, do ensinamento dos apóstolos, para que nós possamos ter essa clareza, irmão, da memória do Senhor. Então, aqui mostra que é o corpo de Cristo. Então, ele fala aqui que este pão simboliza o corpo de Cristo. Ele fala aqui, é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25, ele fala, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, mais uma vez, relembra aqui da memória do Senhor. Então, a memória do Senhor, nós não partimos o pão e não lembramos da sua morte. Aqui fala que nós fazemos isto em memória do Senhor e bebemos do cálice do Senhor, o sangue da nova e eterna aliança. Então o Senhor, ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança com você. E o Senhor, ele vai cumprir essa aliança. O Senhor é aquele que começou uma boa obra e ele há de completar. Para todos aqueles, irmão, que andam na sua presença, que têm comunhão com Deus, que têm comunhão com os santos. 26. Esse versículo 26, irmãos, é com relação até mesmo ao partir do pão nos dias atuais. Então nós encorajamos, irmãos, a poder participar da mesa do Senhor nas suas casas, com as suas famílias, devido a essa situação,
Mas aqui, no versículo 26, irmão, tem um alerta. Se as pessoas das suas famílias que moram dentro da sua casa, se todos não têm realidade do corpo de Cristo, não pode participar. Porque para ele ainda isso não é real. Então não pode participar. Então no versículo 26 fala assim, ó, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então esse anunciar aqui é mostrando, irmão, a vitória do Senhor e faz relação à memória dele, porque mostra que o Senhor, ele voltará. Então aqui, voltando para o versículo 24, na parte B, fala que é dado por vós fazer isto em memória de mim. Então aqui no 25 também, na parte final, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Essa palavra, irmão, esse final desse versículo mostra aqui que é até que ele venha. Então isso mostra com certeza, irmão, que nós devemos anunciar a morte do Senhor. Mas esse anunciar a morte do Senhor mostra que o Senhor, ele morreu para pagar os nossos pecados, toda a nossa dívida, e mostra também que ele voltará, que até que ele venha. Então isso mostra uma relação com o reino, com a vitória do Senhor. O Senhor, ele venceu a morte. Quando nós participamos da mesa do Senhor, ali denota a vitória do Senhor. Ele não ficou na morte. No versículo 27, ele fala assim: por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então não pode participar indignamente. Então é bom que os irmãos fiquem bem claros e que também possa esclarecer. Então, se na sua casa, na sua família, todos ainda não têm realidade, então aquele que não tem realidade, ele não pode participar. Ele precisa crer no Senhor, ele precisa ser batizado para o corpo, dentro do corpo do Senhor, ele precisa fazer parte desse corpo. Então ele fala aqui que não pode participar, comer ou beber indignamente. Versículo 28. Esse versículo 28, irmão, o que está relacionado a nós, os cristãos, a nós que fazemos parte da igreja? Ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então é preciso se examinar. Então nós não podemos, ver o que está dentro do seu coração, mas você pode perceber isso, você pode saber, você pode sentir, porque como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, fala que ele é a nossa paz. Então Cristo, no versículo 14, ele fala, ele é a nossa, Efésios 2,14, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então você sabe, irmão, você se examina, e o Espírito que ensina também faz lembrar de todas as coisas. Então ao você examinar-se a si mesmo, então você percebe, o Espírito, ele toca em você, e você vai perceber que, como fala aqui, que o Senhor derrubou a parede que estava no meio, a inimizade. Falta paz em você, porque ele é a nossa paz. Mas também o Senhor, ele é capaz de mostrar para você que é preciso ter um arrependimento, irmão. Então você precisa se arrepender. Então essa palavra não é para desanimar, a palavra é para encorajar, é para que você agora tome uma decisão de se arrepender.
Você se examina e vê que há em você uma mancha no seu corpo. Tem alguém, tem um irmão, tem uma irmã, seu cônjuge. Você precisa, irmão, se voltar ao Senhor. Lembre desses versículos que nós lemos hoje de Efésios, que estava longe, estava distante, sem esperança, estranho à aliança da promessa. A promessa, ela não te alcançava. Mas Deus, irmão, Ele é rico em misericórdia. Então, agora em Cristo, vós que estavas longe, fostes aproximados. Aleluia! Você foi aproximado do Senhor. O Senhor, Ele te concedeu, irmão, esta graça. Ele te perdoou. Ele te incluiu no corpo dEle. E agora, irmão, você não pode perdoar alguém? Você não pode se arrepender? Se arrepende, irmão. Examine-se. Versículo 29, continuando em 1 Coríntios capítulo 11. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, se comer indignamente, como come juízo para si. Ou seja, você está numa situação de julgamento. E você sabe, irmão, qual é a sentença. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem mortos. Essa tradução, irmão, na Bíblia, para dormir, é mortos. Então, em Efésios também no capítulo 2, no início, ele mostra, irmão, que estávamos mortos, nossos delitos e pecado. Mas Cristo nos deu vida. Senhor Jesus, Ele quer te ver, irmão, num aspecto de ressurreição. E agora, irmão, que situação nós estamos? Veja bem. Se você não come e não bebe do Senhor, não come do pão e não bebe do Senhor, fica claro, irmão, que não há em você um arrependimento. Então, alguns irmãos, por algum motivo, dentro dessa palavra, temem ao Senhor, e na mesa do Senhor, ali diante, quando está partindo o pão, resolve não participar da mesa do Senhor. Resolve não se arrepender. Então, se você não come e bebe, é porque não há arrependimento. Mas tem outro aspecto. Mas se você come indignamente, você é réu e é juízo diante do Senhor. E agora, irmão? O que fazer? Se você não come e nem bebe, não tem arrependimento. Se você come indignamente, você tem juízo. Você é réu do próprio corpo. Por que do próprio corpo? Porque você faz parte desse corpo. Qual a saída, irmão? A saída, irmãos, agora é você ter comunhão com o Senhor. A saída agora é ter comunhão com os irmãos. Então, essa comunhão, ela é possível mediante algo tão simples, irmão. É amor, é amar as pessoas, é amar a igreja, da qual você faz parte. Você seria capaz de machucar o seu próprio corpo? Você seria capaz de ofender a sua própria carne? É como fala também em Efésios, né? Que fala de um mistério de Cristo e a igreja, e ele faz relação ao casamento. Ele fala que os dois se unem e tornam-se uma só carne. Você não pode ofender o seu cônjuge. Você não pode ofender seus filhos. Você não pode ofender a seu irmão. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, mostra que nós podemos até mesmo orar. Queria convidar toda a igreja a orar. Vou falar para os irmãos e peço que os irmãos repitam. Senhor, muito obrigado, pois quando vemos este pão asmo na mesa, percebemos que ele representa a Ti. Tu és o nosso pão, sem fermento do pecado. Nós temos fermento. Tu és o Cordeiro de Deus,
sem manchas, sem pecado, e que tira o pecado de mim. Então o Senhor, irmão, é aquele que preparou, irmão, esse pão sem fermento, sem mistura, para que você possa ficar permanecido até que ele venha. E mais aqui, também continuando aqui, na página aqui do Alimento Diário, página 38, do domingo, também tem uma parte de uma oração. Senhor, remove todas as barreiras entre mim e aquele irmão, e aquela irmã, entre mim e minha esposa, entre mim e meu marido. Senhor, remove todas as barreiras. As barreiras, irmão, elas são removidas também por meio da oração, como nós vimos em Atos, capítulo 2, versículo 42. Que as orações, irmão, e o partir do pão, elas se tornam prática. Ou seja, você precisa, irmão, agora aplicar esse viver no seu dia a dia. Então, mostrando aqui que o Senhor, nessa comunhão da mesa do Senhor e a ceia do Senhor, ele mostra aqui dois aspectos. Ele mostra o aspecto vertical, o aspecto horizontal, quando nós temos comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo. Então, todas as vezes, irmãos, que você participa da mesa do Senhor, que você pega ali um pedaço daquele pão e você come daquele pão, ali é um pedacinho de cada irmão da vida da igreja. Então você está ali tendo comunhão ali com todos os santos. E também o Senhor, ele encontra satisfação. Por isso, mostra a ceia do Senhor e a mesa do Senhor. Então, mostra aqui, deixa eu continuar lendo aqui para os irmãos. O fato de comermos e participarmos do único pão e bebermos e partilharmos do único cálice indica a comunhão mútua. Então, quando nós participamos do único pão e um único cálice, mostra a unidade, irmão. Por isso, não pode haver mais de um pão, mais de um cálice. Mostra um único cálice, mostra um único pão, mostrando a unidade do Senhor. A unidade do Senhor na comunhão com o sangue de Cristo e a comunhão com o corpo de Cristo, Senhor Jesus. Então, mostrando assim, no pão há um pedacinho de cada irmão que recebam para dentro de mim, e um pedacinho meu vai para cada irmão. Então, eu como, quando eu estou participando do pão, eu estou comendo um pedacinho de cada irmão. E quando o irmão também come também um pedacinho de mim. E todos têm agora um viver agora em comunhão. Então, esse viver em comunhão com os irmãos, com a igreja, é o aspecto horizontal. Senhor Jesus, você pode até partir o pão sozinho, em casa, isoladamente, longe da sua família, longe da igreja, mas fazendo isso terá apenas o aspecto vertical. Você celebrou a ceia do Senhor, mas não a mesa do Senhor, pois a mesa do Senhor só ocorre quando estamos juntos, uma comunhão. Mas voltando para aquele aspecto, né, que nós falamos no início, hoje, devido à real situação, nós podemos fazer isso nos nossos lares, com a nossa família. Isso não quer dizer que você está partindo o pão sozinho, porque você está junto com a família. E o Senhor fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, as famílias, elas, né, estando reunidas, elas formam ali o viver da igreja. Então, a ceia do Senhor, ele traz satisfação para o Pai, para o Senhor. E a mesa do Senhor, ela traz comunhão e satisfação para o seu corpo. Senhor Jesus, gostaria também de chamar os irmãos para ler a página 35 do Alimento Diário aqui no sábado, que também tem um aspecto bastante importante. Ele fala, a ceia do Senhor não inclui a mesa do Senhor,
mas a mesa do Senhor inclui a ceia do Senhor. O termo mesa do Senhor é mais amplo, pois inclui o aspecto em que nós nos lembramos do Senhor e participamos com os irmãos da comunhão com o Pai. Isso quer dizer que quando o pão chega até nós, a nossa comunhão é com o Senhor. E ao mesmo tempo em que comemos, participamos juntos, tendo comunhão uns com os outros. Nós nos lembramos do Senhor. Portanto, a mesa do Senhor inclui a ceia do Senhor. Então, nós não temos, irmão, como participar da ceia do Senhor sem participarmos da mesa do Senhor. Eu creio que deve ter ficado bem claro para os irmãos que nós não podemos nos aproximar da mesa do Senhor sem ter comunhão com os irmãos, sem ter um viver de amor com os irmãos. Então, se ainda há entre nós, irmão, alguma coisa que impede de nos aproximarmos do Senhor, de participarmos dessa mesa, nós precisamos nos arrepender. Se nós não participarmos da mesa e acharmos por não participar, isso também te traz algum benefício, não traz. Então você precisa se arrepender, você precisa ter um viver de cristão, genuíno, de filho de Deus, que Deus te perdoou. Assim também você precisa perdoar o irmão. Mesmo que você diga, mas o irmão é que tem que me pedir perdão, porque foi ele que me ofendeu. Não, irmão. Mostre seu amor, como o Pai, né, que cuidou de nós. Então, não pode haver entre nós nenhuma divisão. Não pode haver entre nós nenhuma parede de separação. Então, é preciso ter entre nós esse aspecto de bênção. É preciso ter entre nós esse aspecto de um só pão, um só corpo, uma mesma unidade. Eu vou voltar aqui para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, para podermos concluirmos essa palavra. 1 Coríntios 16, 17, como nós iniciamos, nós vamos finalizar com esses versículos. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. Então, mostrando aqui, irmãos, que temos que ter uma unidade. Precisamos ter uma unanimidade, também como vimos em Atos, no capítulo 2, versículo 42. Precisamos perseverar na comunhão, no partir do pão. Precisamos perseverar até mesmo com a palavra, o ensinamento dos apóstolos. Precisamos perseverar até mesmo encorajando os demais irmãos, ser fortalecidos para poder fortalecer também a toda a igreja, mandar mensagem para os irmãos, encorajando, passando esse aspecto de amor, que o Senhor agora nos abriu esse novo e vivo caminho. Então essa oração, essa comunhão, nos traz um arrependimento. E quando nós temos, irmão, essa comunhão com os santos, quando estamos reunidos, estamos juntos, então o Senhor, Ele nos traz essa satisfação. Irmão, se você não está satisfeito com a vida da igreja, com viver junto com os irmãos, o Senhor também não está satisfeito comigo e com você. Então, esta noite, vamos ter essa satisfação com o Senhor. O Senhor, Ele quer ceiar com você. Ele quer estar satisfeito com você. Quando o Senhor Ele vê toda a igreja reunida, Senhor, mesmo diante de uma situação dessa, de pressão, mas eu sinto que os irmãos estão mais juntos em oração, na perseverança, na comunhão dos santos, no ensinamento dos apóstolos, e isso nos traz renovação. Eu creio que quando toda essa situação passar, nós vamos estar mais fortalecidos, mais encorajados. Os irmãos têm participado mais da leitura bíblica, os irmãos têm orado mais, têm um relógio de oração, e tudo isso são ferramentas que o Senhor nos deu para que nós possamos ser agora, passar por um processo de transformação.
após a conclusão dessa mensagem, os irmãos vão colocar no Zoom, tem um link, onde todos os irmãos podem entrar nessa sala virtual, dessa plataforma, e todos podem compartilhar. Então, à medida que os irmãos quiserem compartilhar, vai levantando a mão, o irmão vai administrar, o irmão Dedé e o irmão Daniel, para que vocês possam compartilhar. Espero que possa ter passado essa mensagem, que possa ter tocado cheio de amor no coração dos irmãos. A palavra, ela não é de bater nos irmãos, não pensem nisso. Essa palavra é de encorajamento para que possamos estar claros com relação à ceia do Senhor e à mesa do Senhor. O Senhor quer ficar satisfeito com você e você precisa também estar satisfeito com os irmãos, ter comunhão uns com os outros. Amém.